Será? Será que agora vai, família? Vai chegar esse atacante de lado de campo que tanto o Vasco quer? Que isso, Thiagão? É mesmo? Informação de agora a pouco. Papel colorido na mesa. Proposta na mesa. Vamos resenhar sobre isso. Nesse vídeo, vamos trocar uma ideia também sobre a partida de ontem contra o Bangu. Eu quero trazer aqui um corte do Ramon, do PC. Estavam comentando essa partida, falando do Souza, Jair, Paulinho, Maxime Domingues, Fusato. Interessante pra gente resenhar. Vamos falar também sobre mercado da bola, porque eu tô assustado. Eu quero falar aqui nesse vídeo do Lloyd Augusto, é um jogador que joga na Turquia, angolano. A gente tem mais uma informação aqui do Lucas Pedrosa, porque eu tô assustado. Por que, Thiago, você tá assustado? Porque eu tô vendo uma galera tirar o Rony. Estava sendo cogitado aí no Vasco. Merda. Então, se o Rony tá sendo tirado pra merda, você imagina o Lloyd Augusto. E aí eu quero trazer uma excelente análise nesse sentido do Garone, jornalista que também tem um canal aqui no YouTube. Quero destacar aqui também com vocês, né? Ontem a gente estava fazendo a live e eu não tive a oportunidade de comentar no vídeo, né? Que é a questão do Palmeiras. Está interessado aí no Ryan, que era a sua opinião também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral pro Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas dá essa moral, ajuda aqui o Thiagão esse ano bater a marca aí de 70 mil inscritos aqui no Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui rapidamente essa informação de ontem também, né? Como a gente estava comentando o pré-jogo, fazendo o pré-jogo ali, Vasco e Bangu, eu não tive a oportunidade também de comentar aqui com vocês sobre essa situação do Estrela, né? Tá aí. Vasco trata a recuperação de Estrela com cautela e não quer pular etapas, ou seja, não tem previsão, né, de retornar aí aos gramados. Muito triste, né, cara? Porque o Estrela ele começou muito bem no profissional do Vasco, né? Aquela excelente partida ali contra o São Paulo. Depois, né, foi razoável, entendo, contra o Bahia, fora de casa. O Vasco foi prejudicado naquela partida, né, no lance do David, que ele foi expulso. Depois, eu não lembro, cara, se foi contra o Fortaleza e Botafogo, aí, infelizmente, ele sente a lesão e tá fora desde então. Seria uma grande oportunidade para ele, né, principalmente agora no Carioca, poderia jogar ali como meio armador, uma função que nesse momento, né, o Vasco não tem. Na primeira rodada, jogou com 4 atacantes, ontem jogou ali com o JP, que eu entendo que não é uma função, ele pode até jogar, mas não é uma função que ele, né, se sente confortável, podemos dizer assim, e o Estrela não, é um jogador da função. Carilli falou muito bem, né, sobre ele na coletiva de apresentação, e infelizmente é mais um jogador aí, né, que vai ter mais esse processo aí de recuperação para voltar. Tem ele e também o Adson, né? Rapidamente aqui, família, destacar uma mensagem do Fusato, né? Estreou ontem com a camisa do Vasco, tá aí, ó. Feliz por fazer minha estreia com a camisa do Gigante da Colina. Ainda mais em São Januário. Entendo o peso e a história que essa camisa e estádio carregam. Eu vou sempre trabalhar duro para honrar tudo o que isso representa. Show de bola, Daniel Fusato. Eu comentei aqui com vocês, né? Sim, passou a impressão de ser um goleiro seguro, né? A gente falou aqui que ele, né, já teve bons momentos na sua carreira, lá na La Liga, né, pelo Eibar. Claro que teve ali um lance que, né, saiu ali de forma errada, o Bangu poderia ter marcado o gol, ainda bem que não aconteceu, mas eu acho que, né, claro, com aquela ideia que é o Léo Jardim que vai agarrar, né, 2 temporadas já que ele não dá espaço, mas gostei da atuação aí do Daniel Fusato. Família Vascaína, daquela série que eu sempre comento aqui com vocês, né, Thiago, você é muito chato, e aí eu falo, opa, não é só eu, tem muito vascaíno aí que gosta também de dar aquela catucada. E aí eu tava vendo aqui, lá na Super Vasco, né, faz sempre o resumo lá depois dos jogos, né, pegando as opiniões dos torcedores, e muita gente comentando em relação ao Jean Davi. Tá na tela. Jean Davi vai mal e recebe cobrança. Não tem a menor condição. Basicamente, esse é o entendimento geral, né, em relação ao Jean Davi. Eu não vou colocar o Jean Davi no mesmo bolo do Zé Gabriel, do De Luca, né, e do Serginho. Acho, poxa, que era um jogador que estava se destacando, né, lá no Toluca, do México, tanto que o Vasco contratou esse atleta. Mas eu também penso assim, não dá, não serve, sabe? Eu acho que o Vasco também tem que tentar aí alguma, sei lá, moeda de troca, enxugar a folha em relação ao Jean Davi. Não sei também como, né, tá sendo para ele a questão da adaptação aqui ao futebol brasileiro, mas assim, é uma questão até, família, de característica. Ele é um ponta construtor, é um ponta lento.
E eu acho que o Vasco precisa hoje de jogadores com uma certa velocidade nessa função. Tanto para ajudar defensivamente, para puxar um contra-ataque, né? Porque você vai contar ali ou com o Coutinho, ou com o Payet, perdão, que você entende que a condição física já não é lá essas coisas. Mas a técnica, é alto nível. Então é bom ter jogadores físicos, né, do lado deles para recompor, para ajudar na marcação, coisa que eles vão ter dificuldade nesse sentido. Então, né, nessa questão, eu não acho que o Jean David tem encaixe no Vasco. Claro que poderia ser uma opção, né, para mudar ali, né, um jogo, uma ideia diferente em relação a esse atleta, mas é aquilo que eu falei. Em relação ao Maxime, eu prefiro esperar. O Jean David, tô com essa resenha já há um tempo. O Jean David, eu não acredito. Eu não acredito. Família vascaína e muito torcedor pensa parecido comigo. Quero trazer aqui agora, né, o Ramon e o PC, analisando a partida do Vasco ontem contra o Bangu e destacando ali alguns atletas. Vamos lá. Primeiro tempo insosso, como tem caracterizado o roteiro desses jogos dos grandes clubes, dos grandes times, contra as equipes de menor investimento. No segundo tempo, a entrada desses 3 jogadores mencionados pela Renata mudou o perfil da equipe do Vasco. Aí o Vasco saiu de um estado de lentidão, de fragilidade da marcação sem a bola, para uma equipe mais dinâmica, não permitindo ao Bangu se insinuar no jogo, tanto que o primeiro chute do Bangu na segunda fase foi aos 28 do segundo tempo. Exato, primeiro tempo do Vasco muito lento, meio de campo sem muito dinamismo, o De Luca, o Zé Gabriel e o JP não conseguiram dar dinâmica e dar velocidade ao jogo, né? No intervalo já entraram esses 3 jogadores. Lembrando que teve a estreia também do Daniel Fusato, goleiro hoje, que jogou no lugar do Pablo. No primeiro tempo e saiu-se bem, né? Muito seguro, né? Teve só um lance ali de leitura mesmo no segundo tempo, que já aparece pra gente. Assim, o nome do jogo foi o goleiro, o Vitor Brasil. E o segundo tempo foi diferente, né? Com a entrada do Paulinho Jair e do Maxime Domingues, pra mim fez uma boa partida, né? Um suíço, assim, que tem muito gesto técnico, interessante, domina a bola, sempre um domínio orientado, nunca com a bola parada e o corpo parado, né? Deu mais dinamismo, velocidade, movimentação. Começou o Vasco a ter muitas inversões de bola pro Vitor Luiz e pro Paulinho, principalmente, que foi o escape do Vasco pela direita. Já tinha sido no primeiro jogo, inclusive fez gol. Enfim, é o Vasco, claro, amigos, recheado de jogadores jovens que devem ter se conhecido há 10, 12, 14 dias atrás para começar a treinar pro Carioca. E assim, é um jogo de oportunidades, né? Maxime aproveitou, Paulinho Jair, pra mim, deve começar como titular na equipe principal. Fusato mostrou segurança. Enfim, GB jogou muito bem, Paulinho jogou muito bem. É isso, né? Início de Carioca, times alternativos. E é isso, meus amigos. Hoje tinha uma dupla, Souza, agora nessa função, nessa nova função de zagueiro ao lado do Luiz Gustavo. 35 anos e 18 anos ali, experiência e juventude juntos. Exato. Falando um pouquinho do Souza também, assim, a percepção que ele teve de entender que não disputaria, não teria muita chance no meio de campo. Ele que vem treinando como zagueiro há 3 meses já, desde o ano passado ele pediu para treinar como zagueiro, para descer para essa posição, e pode ser interessante, né? Um jogador que tem uma boa estatura, tem uma boa leitura de jogo, é volante de origem, ele consegue, né? Domina essa bola sempre olhando para frente, tem um passe muito bom, pode ser que ele consiga se adaptar aí e fazer, e ser uma opção, uma a mais ao Fábio Carelli. É isso, o Vasco que fez mudanças pro segundo tempo, tentou, melhorou, principalmente com o Maxime Domingues, né? Teve um pênalti e o Jair desperdiçou, mas na verdade nem desperdiçou, né? É mais mérito do goleiro do que erro do Jair na cobrança, Agora, né? o personagem pode ser considerado o Maxime Domingues pelo seguinte: evidentemente o Fábio Carelli estava na nossa audiência, porque ele está numa fase de observação. O Maxime Domingues, diferentemente do Jair e do Paulinho, não é um candidato a ser titular da equipe do Vasco, mas o nível de ambição que ele mostrou hoje no jogo, a maneira como ele teve uma compreensão do que acontecia, especialmente se posicionando às vezes por trás do sistema defensivo banguense, isso certamente deve ter chamado a atenção de forma favorável do Fábio Carelli. Tá aí. Em relação ao Daniel Fusato, a gente já comentou. Souza, cara, gostei da atuação do Souza, mas assim, é muito complicado, né? É o Bangu. Sabe, com todo respeito ao Bangu, não é parâmetro pra gente analisar uma atuação do Souza ou qualquer zagueiro, tá bom? Se fosse ali o Lemos, Oliveira, Freitas, que estão chegando agora, não dá, não é parâmetro. Nenhum. Então, assim, o nível que o Vasco vai competir, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, poxa, não chega nem perto. Então, assim, foi uma partida segura, né? Como eu comentei com vocês no nosso vídeo de pós-jogo, falar que o Souza é ruim de bola, não, isso não existe. Se você falar isso aqui, você tem ranço dele. É uma coisa pessoal sua. Sabe jogar, tem qualidade, tem recurso, dá pra ver. Agora, é uma questão física, é uma questão de adaptação e de entender realmente se ele vai estar preparado, né, num nível mais competitivo, podemos dizer assim. Família vascaína, mas ontem eu acho que ele se saiu muito bem, né? Em relação ali ao primeiro tempo, não preciso nem falar, né, que eles comentam também sobre a dinâmica do meio-campo.
já falei aqui várias vezes, é Gabriel, De Luca, não dá, Serginho também não. E aí, né, o que a gente fica muito feliz, mas claro, o mesmo argumento que eu utilizo pro Souza, eu tenho que utilizar para todos os outros atletas, né? Não é parâmetro, o Bangu. Mas assim, você vê que é diferente, né? A maneira que o Jair trata a bola, a maneira que o Paulinho também, são jogadores de alto nível, né? Então vão nos ajudar demais nessa temporada. Em relação ao Maxime, é isso, cara, eu prefiro esperar, né? Porque tem a questão da adaptação, o jogador, ele atuava num time pequeno, né, lá de Portugal. Então assim, vamos aguardar. De repente ele vai ter ali oportunidades nessa temporada. Ontem ele entrou numa função que é difícil para ele, né, que vai ser ali o Coutinho ou o Payet, não sei se o Payet vai atuar mesmo de falso 9, o Carille, né, vai testar ele nessa situação, nessa função, mas é difícil até imaginar que o Maxime vai ter várias oportunidades nessa função de meio armador. Mas ontem ele foi bem, mas assim, acho que na hora de tirar o 10, tava errando bastante, né? Ele acertou naquela chapada, o goleiro salvou, teve também aquele lançamento, eu esqueci se foi do Jair ou do Paulinho, mas ele, né, consegue ali infiltrar, e aí domina bem, rola para trás, o Bruno Lopes perde o gol. Então o Maxime foi bem, mas tem que caprichar um pouco mais aí, né, no último passe para que o Vasco possa, né, fazer o gol, família vascaína. Mas é isso, né? Vamos buscar agora a vitória contra o Boa Vista, não dá para ficar empatando. O Vasco que vai, né, jogar com o time principal na quarta rodada contra o Madureira, família vascaína. Podemos entrar aqui no mercado da bola, porque eu estava vendo aqui essa informação na página do Gigante, falando o seguinte: de acordo com o canal do Pedrosa, Lloyd Augusto foi um pedido de Fábio Carille. O treinador pediu um ponta-direita para disputar a posição com o Adson, que não está 100% fisicamente ainda. Há também Ryan, que estará na seleção sub-20 durante este começo do ano para a posição. Aqui eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que o Ryan não pode jogar nessa função. Todas as vezes aí que ele jogou, a maioria foi mal, né? Eu acho que o Ryan tem que falar isso com o Carille, né? Carille, eu sou 9, quero jogar de 9. Eu não tenho tanto tesão para ficar marcando, você vai me pedir isso, não é o meu perfil, né? Deixa eu jogar de falso 9, deixa eu disputar a posição aí com o Verratti, né? Com o GB, se chegar outro também. E aí eu acho que ele pode nos ajudar. De ponta, vai se queimar. Vai se queimar na minha modesta opinião. Mas aqui, comentando um pouco sobre o Lloyd Augusto, não sei, né, se o Carille de fato conhece esse atleta, entendo que é um outro perfil, né, de jogador. Eu estava vendo alguns lances dele novamente, outros, né, ele atua pela ponta direita, vi vários lances dele também pela ponta esquerda, driblador, né, chega ali, pá, mas não sei, né, família vascaína. E é aquele caso, né, um jogador mais rápido, mais agudo, e o Adson é um ponta mais construtor. E aí, eu tava vendo esse comentário aqui do Garone, que eu achei muito interessante. Se liga só, o debate hoje é se Lloyd Augusto é melhor do que Emerson Rodrigues. Há 3 meses era se Jean Davi era melhor que Emerson Rodrigues. Há 6 meses era se Emerson Rodrigues era melhor que Rossi. Há 1 ano era se Rossi era melhor que Serginho. Há 1 ano e meio era se Serginho era melhor que Alex Teixeira. É um ciclo infinito do Vasco. Um debate interminável sobre quem é o melhor ponta, nota 4 ou 5. Sobre quem será o novo jogador que, após 6 meses, a diretoria vai implorar para receber uma proposta de empréstimo dividindo o salário. Cara, na minha visão, esculachou nesse comentário aqui, cara. Cara, perfeito! Perfeito, perfeito! E aí, ontem na live, e claro, eu vejo aqui alguns comentários também e tal, até minha amiga Jane, que mandou um abraço pra ela, falou sobre o Rony, que ela não acha o Rony nada demais, né, que ele é esforçado e tudo mais. E eu nunca entro nesse debate. Eu não falo que quem tá achando isso, quem pensa isso do Rony, tá falando alguma besteira, porque eu sei, né, que ele faz algumas coisas que, até assusta. A torcida do Palmeiras fala bastante isso, né, nesse momento em relação a ele, e até defende a saída, né, do Rony nesse momento. Mas assim, tirar o Rony pra merda, eu já vi aqui 2 comentários em um vídeo e ontem na live, falando que o Rony é o David 2.0, falando que o David é melhor que o Rony. Não, que é isso, gente. Aí que é isso. Aí eu fico sem palavras. Porque, cara, olha o currículo do Rony. Olha o currículo do Rony. O cara é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. O cara já, poxa, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, sabe? Detalhe, um amigo Marcos Paulo, mandar um abraço pra ele diretamente de Portugal. Lembrou bem, o cara já foi rei da América. Poxa, a galera tá tirando o Rony como um jogador que... Não, na minha modesta opinião, o Rony, nesse Vasco, pega a camisa aí, Rony, vai pro campo. Vai pro campo. Ah, mas o Adson, mais o David, mais o... Vai pro campo, irmão.
Gente, o que é isso? Eu não tô falando que o Rony é craque, não, que ele é isso. Eu estou analisando o que a gente tem e as características do Rony. Cara, pode ser o que for, erra bastante na tomada de decisão, mas um jogador com essa velocidade, com esse tesão, com essa explosão, né, que corre o tempo todo, que dá dificuldade pro defensor, que o defensor não fica tranquilo com ele, que se der uma brecha ele vai ganhar de você na corrida, pô, é outra parada, gente. É outra parada. Então, assim, eu não tô entendendo muito sobre isso, não. Então, esse comentário aqui do Garone, pra mim, vai muito nesse sentido quando a galera analisa o Rony. O que é isso, cara? Claro, aí eu vou concordar com você. Quando a gente coloca a questão financeira, aí eu não vou discordar, não. Realmente, né, ter que pagar, sei lá, 1 milhão e meio pro Rony, não é fácil, principalmente no momento que a gente tá. Né? Mas eu concordo plenamente aqui com o Garone em relação aqui ao Lloyd Augusto. Daqui a 6 meses, provavelmente, claro, eu tenho certeza que ele não torce pra isso, nem eu, nem você, mas provavelmente a gente vai estar aqui falando a mesma coisa do Jean Davi, né? A gente torceu pro Jean Davi e hoje a gente tem um entendimento que não serve. A gente torceu pro Emerson Rodrigues, hoje a gente tem um entendimento que não serve. Perfeito, Garone. Família, comentando aqui um pouco sobre essa situação do Ryan no Palmeiras, né? Informação do canal Na Torcida Vascaíno, tá aqui, ó. O treinador Abel Ferreira vê com bons olhos a possibilidade de contratar Ryan para a temporada de 2025. Diante disso, o Verdão avalia fazer uma proposta de empréstimo para o Gigante da Colina. Não está descartado que o Palmeiras envolva jogadores na negociação. Lembrando que nesta janela, o Vasco demonstrou interesse por Murilo e Rony. 2 excelentes jogadores. Já falei bastante, né? Murilo e Rony no Vasco, nesse momento, chega para jogar. Não, chega para jogar, na minha visão. Agora sim, em relação aqui a essa situação do Ryan, eu acho que a matéria bate, até pela postura do Palmeiras no mercado. Não acho que o Palmeiras vai comprar o Ryan do Vasco, né? Porque segundo a Leila Pereira, tem uma estratégia, né, diferente dos últimos anos, tá tentando no mercado contratar jogadores que a ideia é chegar e jogar e ajudar. Né? Foi assim com o Paulinho, tá tentando aí, eu não sei se desistiu a contratação do Andrés Pereira, me parece que tá interessado também aí no Claudinho. Eu tava vendo agora uma matéria que o presidente do Série C tá dando uma coletiva, e aí ele comentou, cara, que o Zenit aceitou um acordo pro Ares jogar lá, e o Claudinho ia jogar no Série C. Olha, rapaz, só que o Ares não aceitou se transferir pro Zenit. O Série C é pegar um bom camisa 10, ainda bem que não aconteceu, hein? Seco mesmo. Mas assim, família vascaína, então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Num primeiro momento, claro que o Vasco tem que renovar, né, com o jogador, e aí se for o caso, emprestar, e dependendo do jogador que chegar, né, pro Vasco, dependendo da posição, né, o nome do jogador também a gente tem que analisar, o Vasco pode entender como uma possibilidade, porque assim, o Ryan no Palmeiras, será que vai jogar? Vai estar nas grandes competições, super mundial, pode valorizar o atleta ajudando numa venda futura, pode, né, ter que pesar tudo isso. Não, o Ryan tem que ficar no grupo porque ele é uma peça importante, ele pode ajudar, ele pode substituir, né, o Verratti, tudo isso tem que ser analisado para tomar essa decisão. O que não pode acontecer é facilitar para o Palmeiras. Tem a parceria, né, com a torcida, mas o Palmeiras é bem profissional, nunca dá mole pro Vasco, né? Agora que o Pedrinho, eu sei que tem uma relação com a Leila, com seu marido, mas não pode dar mole, né? E, sei lá, ceder o Ryan por empréstimo, não, tem que dificultar, ou claro, no rolo, né, a gente tem que ganhar. Família, e aí finalizo aqui o nosso vídeo com essa informação, né, sobre o Brian Rodrigues, tá aí, Vasco faz proposta ao América do México. O Cruz Maltino oferece algo em torno de 4 milhões de dólares, 24 milhões pelo atacante uruguaio. O clube mexicano pede mais, e as partes estão negociando para chegar a um acordo. Já, né, diferente do Rony, que a gente conhece bem, né, por atuar aqui no Brasil, claro, a gente não acompanha, né, futebol mexicano, né? Não acompanha, tanto que o Jean Davi tá aí irritando a gente. Eu vejo, assim, em relação ao Brian Rodrigues, um ponto positivo é que eu acho que o Santos, né, já tentou, o Corinthians, né, já tentou a contratação desse atleta, então me parece ser um jogador qualificado nesse sentido. Tem uma questão pessoal, né, e o Vasco tem que analisar bem isso aí, em relação a esse atleta, mas eu sempre falo aqui com vocês, fica muito difícil, né, você avaliar o jogador pelos lances no YouTube, né, você não vê ali coisas importantes, se é um jogador com uma boa condição física para ajudar taticamente, se é rápido com a bola no pé, no 1 contra 1, tem boa qualidade, vai contribuir com assistências, com gols, né, porque é isso, cara, esse comentário do Garone que eu achei perfeito, o ponto é que chegar no Vasco
Ainda mais você colocando um dinheiro na mesa, cara, esse ponta não pode ser questionado. Ele tem que chegar e jogar. Ele tem que logo, num primeiro momento, já mostrar que é um jogador diferente das opções que a gente tem. A verdade é essa. O jogador que o Vasco contratar com investimento, seja na compra ou no salário, né, tem que mostrar alguma coisa num primeiro momento. Não é papo de adaptação, disso não. Tem que mostrar que ele é melhor dentro das opções que o Vasco tem. Isso não é difícil, né? Emerson, Jean Davi, David, não é difícil. Então, né, vamos ver se vai ser aí o Brian Rodrigues, né? Parece que a primeira proposta eles não aceitaram e o Vasco continua aí a negociação para ter esse atleta. Vamos aguardar e qualquer coisa a gente vem aqui trocar uma ideia. Fui!